Olá, esse é um trabalho para a disciplina Metodologias do Ensino da Matemática, da Universidade Federal de Alagoas, curso de Licenciatura em Matemática do Instituto de Matemática, que trata sobre resolução de problemas, a aplicação do método ONU-TIC e a os componentes do grupo Cláudio Matias, Peixoto da Silva, que sou eu, Kelvin Santos de Oliveira Lima Sou e eu. Elizabeth dos Santos Silva. Bem, a gente aqui vai falar sobre o método ONU-TIC e a Levato, que é denominado de metodologia ensino-aprendizagem, avaliação de matemática, através de resolução de problemas, pelas autoras que justificam essa denominação da seguinte forma: a opção de utilizar a palavra composta, ensino-aprendizagem, avaliação, tem o objetivo de expressar uma concepção em que ensino e aprendizagem devem ocorrer simultaneamente, durante a construção do conhecimento, tendo o professor como guia e os alunos como co-construtores desse conhecimento. Além disso, essa metodologia integra uma concepção mais atual sobre a avaliação. Ela é construída durante a resolução do problema, integrando-se ao ensino com vistas a acompanhar o crescimento dos alunos, aumentando a aprendizagem e reorientando as práticas da sala de aula quando necessário. E o que dizem as autoras sobre a resolução do problema é que a Levato e a UNUTIC, elas recomendam que a resolução de problemas seja o ponto de partida para as atividades matemáticas em sala de aula. E isso vai ao encontro do que constitui o fundamento do ensino da matemática através da resolução de problemas. Ahn, a aplicação desse método foi utilizada através da resolução de problemas que ocorreu em uma aula simulada na disciplina de metodologia do ensino da matemática 1 e foram seguidos os seguintes passos que está sendo proposto na imagem, que é o passo 1, a proposição do problema gerador, o 2, a leitura individual, o 3, a formação de pequenos grupos para os alunos discutirem, alunos em grupos resolvendo o problema, o professor incentivar e observar, alunos apresentarem a solução, 7, em plenário, a professora e os alunos discutem as ideias, a oitava é buscar o consenso sobre a resolução, e o 9 é o professor formalizar o conteúdo matemático. Aí, sendo a 10ª e última, a proposição e resolução de novos problemas. Aqui a gente tem com base uma figura de um fluxograma com a estrutura de resolução de problema, que foi com relação ao que estava sendo proposto anteriormente. Individualmente, no momento da resolução do problema, o aluno pode adotar esses passos para otimizar a elaboração e sessão de estratégias de resolução. Aí essa figura do fluxograma com a estrutura de resolução condiz com o que a gente viu na imagem passada, que seria o quê? Ler o problema, interpretar o problema, aí se sim, definir o que está sendo pedido, caso não, reinterpretar, reler. Aí, se você conseguir entender o que foi pedido, identificar as grandezas e o que realmente vai ser útil no problema. Se você conseguir fazer isso, elaborar uma estratégia, caso não, refazer isso e assim segue com um passo a passo. É tu, Matheus. Bem, a competência geral da MNCC que foi trabalhada foi a número 2. A competência específica que foi trabalhada na matemática do ensino fundamental foi a 5, a 6 e a 8. A aplicação da proposta esta proposta pode ser aplicada no 8º ano do ensino fundamental para abordar o conteúdo de sistema de equação de primeiro grau e desenvolver as seguintes habilidades: que resolver e elaborar problemas relacionados ao seu contexto próximo que possam ser representados por sistema de equação de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. Aí aqui está mais ou menos como é a forma da preparação da turma, que é formar pequenos grupos de 3 componentes ou 4,
para, assim, melhor consensuamento da questão. Bem, a preparação do problema. O professor ele vai propor um problema. Ele vai selecionar um problema visando a construção de um novo conceito, princípio ou procedimento. E esse problema ele vai ser chamado de problema gerador. Como a gente pode ver aqui, o problema gerador que a gente trabalhou foi o seguinte: no início de sua manhã de trabalho, um feirante tinha 300 melões, que ele começou a vender ao preço unitário de R$ 2. A partir das 10 horas, reduziu o preço em 20%. E a partir das 11 horas, passou a vender cada melão por R$ 1,30. No final da manhã, havia vendido todos os melões e recebido um total de R$ 461. Qual o preço unitário entre 10 e 11 horas? É a primeira pergunta, né? E a segunda é, sabendo que 5/6 dos melões foram vendidos após as 10 horas, calcule quantos foram vendidos antes das 10, entre 10 e 11 e após as 11 horas. Bem, o No segundo passo aqui... segundo... pode ler. Não, leia, eu falo depois. Com o segundo passo, os alunos devem fazer a leitura individual do problema. Seria o quê? O professor entrega uma cópia do problema para cada aluno da equipe, que faz com que eles leiam individualmente, que foi feita na simulação em sala com cada componente do grupo. Bem, aqui os alunos eles fizeram uma leitura em conjunto na terceira parte. Eles fizeram a leitura coletiva do problema e discutiram o problema, buscando estratégias de resolução. E se houver alguma dificuldade na leitura do texto, o professor pode auxiliar os alunos, lendo e levando eles a interpretar o problema. E se houver alguma palavra desconhecida no texto, que é mais outro problema, né, o professor pode ajudar com a consulta de um dicionário para os alunos. Bom, com o quarto passo, que é a resolução do problema, como cada aluno vai ter em posse o enunciado do problema, eles, sem dúvidas sobre o que leram, os alunos em seus grupos, um trabalho cooperativo e colaborativo, buscam resolvê-lo, considerando os alunos como construtores da matemática nova, que se quer abordar o problema gerador é aquele que, ao longo da sua resolução, conduzirá os alunos na construção do conteúdo planejado pelo professor para aquela aula. Pronto, nessa parte aqui vai ser observar e incentivar. Nessa parte aqui, o professor ele não tem mais o papel de transmissor do conhecimento. Nessa parte aqui, a professora ela fez questionamento aos alunos acerca das estratégias que foram usadas na resolução, as estratégias que eles encontraram, né? E se eles estavam tendo dificuldade na aplicação da estratégia, se tiveram dificuldade em interpretar o problema, entre outras coisas. E é importante o professor ele não dar spoilers sobre como resolver o problema. Deve deixar os alunos buscarem a própria resolução e diferentes estratégias de como resolver. O sexto é registro das resoluções na lousa, que cada grupo vai buscar um representante para ir até o quadro registrar como foi feita e encontrada a solução do problema. Aí, caso esteja errada, vai ocorrer as correções com outros integrantes e, e devem ser apresentados para todos os alunos analisarem e discutirem as respostas. Bem, aqui foi a primeira observação. E aqui em sala foi feita a resolução em uma folha de papel. E a resolução ela foi feita em uma folha de papel e depois ela foi passada por uma cartolina, que está aqui na foto ao lado. E aqui Ah, já é a resolução detalhada de como foi feito o problema.
A gente sabe que o preço antes das 10 horas era R$ 2 e que após as 10 horas esse preço foi reduzido em 20%. Aqui a gente considerou o 2 como se fosse a parte inteira de uma fração e que será retirado 20% dessa parte inteira. E a gente transformou esses dados na seguinte equação. 2 menos 2 vezes 20 sobre 100 é igual a 2 menos 40 sobre 100, que no final deu 1,6. No caso, esta é a solução 1,6. E a resposta é o preço após as 10 horas é R$ 1,6, R$ 1,60. E a justificativa da resposta é que, como foi dito no enunciado, o preço foi reduzido em 20% após as 10 horas. Fazendo a subtração desse valor, chegamos aqui, o valor após as 10 horas é R$ 1,60. Resolução da letra B, né? Pelo enunciado, sabemos que após as 10 horas foram quinto sextos dos melões, ou seja, foram vendidos 250 melões. Sabendo que inicialmente tinha 30 melões, obtemos a seguinte subtração, né? 300 menos 250, que é igual a 50. Agora, precisamos saber a quantidade que foi vendida entre 10 e 11 e após as 11 horas. Chamando de y a primeira quantidade e de x a segunda, podemos obter o seguinte sistema. Sabendo que 361 foi o valor vendido após as 10 horas, nós montamos esse sistema, que seria de 1,3 x mais 1,60y, que dá igual a 361, e na segunda, x mais y, que dá igual a 250. Isolando o x na segunda equação, obtemos essa seguinte fórmula. Seria x igual a 250 menos y. Aí, após isso, a gente substitui o x na primeira equação, ficando com essa equação onde obtemos o valor de y, que seria igual a 120. E substituindo y na segunda equação, a gente tem que o quê? X mais 120 igual a 250. Isolando o x, a gente obtém um valor de 130. Aí a solução seria 50, 130 e 120. A resposta. Antes das 10 horas, foram vendidos 50 melões. Entre 10 e 11, foram vendidos 120 melões. E após as 11, 130 melões. A justificativa da resposta é: o enunciado fala que quinto sexto dos melões foram vendidos após as 10 horas. Ou seja, 1 sobre 6 foi vendido antes. Como era vendido a R$ 2, foi obtido 100. Transformando os dados do enunciado em um sistema, obtivemos que foram vendidos 120 melões entre 10 e 11 horas e 130 após as 11. Bem, a sétima parte é a plenária. Nesta etapa, são convidados todos os alunos para discutir as diferentes resoluções registradas na lousa pelos colegas. E eles vão defender seus pontos de vista e vão esclarecer as dúvidas que tiverem. O professor ele vai se colocar como um guia e mediador das discussões. Ele vai incentivar os alunos a participarem e esse vai ser um momento muito rico para a aprendizagem. Na simulação em que a professora iniciou a plenária e questionou os grupos sobre a forma de resolução, alguns grupos aqui utilizaram 2 incógnitas ou 3 no sistema. A busca do consenso. Após as dúvidas serem sanadas e analisadas, as resoluções e soluções obtidas para o problema, o professor incentiva toda a classe a chegar a um consenso sobre o resultado correto. Na simulação, após a discussão sobre as formas de resolução, a professora indagou as turmas sobre qual tipo de sistema seria mais viável para a resolução, e a turma chegou ao consenso de que o sistema 2x2 seria mais viável. Bem, e aqui já é a formalização do conteúdo. Aqui o professor ele registra na lousa uma apresentação formal, organizada e estruturada em linguagem matemática, e ele vai estar padronizando os conceitos, os princípios e os procedimentos que foram construídos na resolução do problema. E ele vai destacar as diferentes técnicas operatórias e as demonstrações das propriedades qualificadas sobre o conteúdo. Aqui a professora formalizou o conceito de sistema de equações de primeiro grau e os métodos de resolução, e explicitou as definições e os procedimentos.
O 10º passo seria a proposição e resolução de novos problemas, onde o conceito geral se dá pelos alunos ou os próprios professores de começarem situações, problemas com o assunto parecido, para estimular e assim ir tornando o aprendizado de forma geral mais fácil, porque você vai sendo estimulado a sempre pensar como resolver um sistema de equação que vai se aprofundando ainda mais naquele assunto. E na simulação, a professora propôs que os alunos gerassem outros problemas sobre o sistema de equação de primeiro grau, bem como indicou que poderia propor um novo problema desta vez para que o conteúdo da representação gráfica de sistema de equação fosse abordado. Bem, as considerações finais são que, por ser uma metodologia com 10 etapas, recomendamos que o professor se organize para aplicá-la, reservando de 4 a 6 horas aula para aplicação, observando o perfil das turmas sempre, e selecionando o problema adequado e fazendo a mediação correta, motivando os alunos a resolver o problema proposto e sempre fazendo questionamento. E é fundamental que o professor compreenda o papel de cada etapa da metodologia e deve seguir elas acompanhando todo o processo, porque isso implica em ensino, aprendizagem e avaliação. Esse aqui foi um trabalho realizado para a disciplina de Metodologias 1 do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigado. Boa, 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 boa.